E na noite de hoje, o que nós programamos, a palestra, o título fornecido pelo irmão Ricardo Lindemann é o seguinte: Meditação e autoconhecimento pelo Raja Yoga. O irmão Ricardo, é doutor em ciência da religião, mestre em filosofia, engenheiro civil e é nosso ex-presidente da Sociedade Teosófica, que esteve à frente durante alguns anos, coordenando e administrando a Sociedade Teosófica do Brasil. Então, queridos, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Lindemann e também faculto ao irmão promover uma breve reflexão, uma breve meditação no início dos trabalhos na noite de hoje. Meu irmão, querido Lindemann, esteja à vontade, o Nirvana é todo seu. Que maravilha, né? É tudo que todos querem ouvir. Bem, meus irmãos, é usual, num período, em geral, pedir pela paz, mas eu acho que agora mais do que nunca, a humanidade tem demonstrado necessitar disso, haja visto o noticiário internacional e todas as circunstâncias que nos envolvem. Então, eu gostaria de iniciar com uma meditação que era usada pelo nosso terceiro presidente mundial, justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é pertinente. Era usada pelo presidente Arandeiro, né? Observando nossa respiração suave e profunda, vamos tentar relaxar o corpo, a deixar mais energia disponível na mente. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Meus irmãos, não deixa de ser uma ocasião muito especial para nós, esse convite, ainda que a tese de doutorado já tenha sido publicada, pelo menos na internet, da própria, eu me refiro ao repositório da própria Universidade Federal de Juiz de Fora, onde esse doutorado foi concluído. Por outro lado, eu devo dizer que o preço que a banca nos demandou até certo ponto a gente tenta compreender academicamente, mas, sinceramente, o capítulo de conclusão, que me parecia o mais importante, ele foi suprimido. Justamente a parte
mais centrada na abordagem teosófica. Está certo? Então, num espírito de tentar complementar, a editora teosófica me concedeu a oportunidade de publicar a tese na sua versão integral. E o único obstáculo a essa publicação, nesse momento, sou eu, que nunca termino a revisão do 5º capítulo. Mas isso já é de se esperar. Então, se eu devo culpar alguém, devo culpar a mim mesmo. Mas já Zeneida e outros já prepararam até a ficha catalográfica, capa, enfim, tudo está em procedimento final. E eu tinha até o sonho de, talvez hoje, já poder mostrar para vocês o livrinho, não é? Mas fica assim a esperança de que um dia a gente termine a revisão. Agora eu acho que está no fim. Mas como o Mercúrio está retrógrado, eu suponho que os irmãos saibam que não é a hora que as coisas geralmente se resolvem. Então, vamos ver se ao longo de maio nós conseguimos. Por outro lado, hoje me chegaram em mãos os documentos que oficializam a AEB em Brasília. Me refiro à Associação Educacional BESA, que já fez vários seminários de yoga e principalmente cursos de formação de professores de yoga, adotou, entre outros livros básicos, esse da transcrição plena de nossa tese, ou versão completa sem cortes, aí. Então, não deixa de ser uma notícia alvissareira que conseguimos, com o apoio do Conselho Nacional e do presidente atual da Sociedade Teosófica no Brasil, irmão Sérgio Moraes Júnior, que a Associação Educacional BESA, sonho de um dia termos uma escola teosófica até para crianças, por que não um dia uma universidade? É uma semente que agora é oficial, foi registrada no cartório aqui de Brasília, certo? Então, feitas essas considerações preliminares, eu vou tentar justificar por que eu acho que a banca não aceitou o 5º capítulo. Tem algumas partes do 5º capítulo que falam sobre química oculta, que tentam mostrar que os mundos estão dentro de mundos, né? Que de um átomo físico térreo devidamente rompido surge a matéria astral, são necessários, segundo a visão clarividente de Leadbeater e Beza, 49 átomos físicos, aliás, astrais, para produzir um átomo térreo físico. Por sua vez, é necessário 18 átomos físicos dessa natureza, átomos físicos chamados untérrimos, para se constituir um único átomo de hidrogênio da tabela periódica, que é o menor da tabela periódica. Esses detalhes eu vou remeter para os nossos telespectadores, ou como devo chamar, ao livro Clarividência de Leadbeater, publicado pela nossa editora, onde acrescentamos, também graças a essa compreensão da editora, um pós-fácil, Evidências da Clarividência na Química Oculta, onde mostramos aí até a descoberta dos isótopos do hidrogênio, a saber, o deutério e o trítio, com décadas antes da ciência. Então, vocês têm aqui o desenho do átomo físico térreo, do átomo de hidrogênio, e quem quiser, eu também não quero transformar isso numa aula de química, porque vocês já perceberam que esse foi um dos motivos pelos quais essa parte foi cortada. Na universidade, uma tese de ciência da religião tem professores dessa área. Para que alguém pudesse afirmar ou negar a parte cortada, então teria que ter um professor de química, teria que ter um doutor, talvez, em físico-química. Então, eles cortam a parte da química oculta,
que eu considero uma evidência importante, porque senão nós vamos ter mais um diletantismo filosófico sobre yoga, mas sem nenhuma evidência comprobatória. E nós lançamos também na tese aquela ideia que eu suponho os irmãos também conheçam, da Carta Única do Mahashohan. Me permitam ler uma frase. A doutrina que promulgamos, por ser a única verdadeira, deve, apoiada em provas como as que estamos por oferecer, e eu acho que essa é a fratura do átomo, ou melhor, a sua subdivisão. Vocês me perdoem, mas há um telefonema entrando aí, nós vamos deixar ele tocar. Triunfar, afinal, como qualquer outra verdade. Ou seja, a ideia fundamental de que a verdade sempre aparece. Contudo, diz o mestre, é absolutamente necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas e corroboradas pelas evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas. Então, isso era um pedido do próprio Mahashohan que eu tentei materializar na tese, ou seja, a parte filosófica vinha antes. Então, o primeiro capítulo da inserção do Raja Yoga dentro da história da Índia. No capítulo 2, nós inserimos algo da história da sociedade teosófica, incluindo passagens publicadas em Ocultismo Prático da senhora Blavatsky. Se me permitirem, ela ali diz, e nós estamos, desta obra, que o propósito geral da sua sessão interna é preparar e adequar o estudante para o ocultismo prático ou Raja Yoga. Então, no momento que ela diz isso, ela está igualando Raja Yoga com o ocultismo prático. Estou certo? Ao usar a expressão ou, ela está dizendo exatamente que se trata de um sinônimo. Então, nós ousamos ali defender a ideia de que, embora não haja uma obrigatoriedade, a prática do ensinamento teosófico aponta na direção de uma experiência direta da verdade, e essa é a visão de teosofia no seu sentido místico. Não uma mera crença, mas uma percepção direta. Então, nós estamos sendo convidados ao samadhi, ao satori, ao êxtase, ao arrebatamento, onde nós transcendemos o corpo, êxtasis é estar fora do corpo. E vocês vejam, um simples sonífero, até naturalmente dormindo à noite, nós temos uma projeção fora do corpo. Só que, em geral, não temos a memória. É o mesmo que ocorre com um anestésico, por exemplo, no caso de uma cirurgia. Mas vocês devem saber, nas experiências de quase morte, ou EQM, relatadas triunfalmente por Raymond Moody Jr., que nós também estamos na parte que foi cortada, como uma das evidências contemporâneas de experiências fora do corpo. O que a meditação, afinal, almeja, senão a transcendência do corpo? Eu não sei se eu estou situando bem o título, mas o autoconhecimento relacionado ao Raja Yoga e à meditação vem a ser a busca dessa experiência direta. Ok? E é nesse espírito que eu entendo esse título que nós propagamos hoje, Meditação e Autoconhecimento, pelo Raja Yoga. Então, o Raja Yoga são uma série de técnicas que começam pelo emocional e pelo físico e culminam na mente com a meditação,
vamos dizer, cientificamente orientados. Essa é a proposta feita pelo Dr. Taimni, que é a base da nossa tese. Nós justificamos por que a ciência do yoga, do Dr. Taimni, era o livro mais adequado e cientificamente atualizado. Nós teríamos outros, como, por exemplo, a ciência oculta e a ciência moderna do Dr. Taimni, mas este não aponta na direção de uma prática meditativa, como o Yoga Sutra, certo? Então, ela nos dá evidência, mas não tem o método. No Yoga Sutra nós temos o método, mas falta na linguagem moderna uma evidência. E na tese nós pretendíamos costurar. Então, por exemplo, a experiência de quase morte, uma pessoa com um desfibrilador pode ser trazida de volta. Tá? Eu não sei se devo ou não citar um dos membros da Sociedade Teosófica, eu acho que eu vou citar o irmão sem dar o nome do santo, certo? Que teve essa experiência num afogamento, ao que me parece, por sinal, aí no Rio de Janeiro. Então, não vou entrar em detalhe, senão daqui a pouco eu dou o endereço e a coisa fica mais complexa. Eu não perguntei antes se eu estava autorizado. Mas ele diz ter lembrança de criptomemória, ou seja, de coisas da infância remota que o homem comum, por exemplo, fatos ocorridos antes dos 4 anos de idade, ou mesmo da sua primeiríssima infância como bebê, que o homem comum não lembra, mas que, devido ao afogamento, ao que me parece foi perto do arpoador, mas aí eu deixo vocês aí descobrir quem foi o grande salva-vidas que o retirou das águas, e aí o resultado foi ele ter essa criptomemória, tá? Mas, hoje, com o desfibrilador, muitas pessoas são trazidas da morte para a vida e, antigamente, estariam com o passaporte carimbado para andar de cima. Mas, hoje, eles pegam ainda o cara no elevador e trazem ele de volta. Tá? Então, aí tem as descrições da vida após a morte, do livro Vida Após a Morte, ou Vida Depois da Vida, de Raymond Moody Jr., na década de 70. Eu tenho uma versão na 16ª edição, eu acho que já passaram das 20. Recomendo a leitura, se ainda não leram, viram vídeos. Uma coisa extraordinária, que eu associo ao desenvolvimento da ciência médica contemporânea e sua tecnologia correlata. Então, em outros casos, estaria morto, mas assim não, ele voltou e contou a história. Então, aquele, sei lá, dito popular, que ninguém voltou para contar a história, que já era uma mentira antes, agora, então, se tornou um absurdo completo. Nós temos inúmeras evidências da vida após a morte. Só não vê quem não quer. Aí já é outro assunto. O pior cego é o que não quer ver. Para esses, nós temos poucos argumentos ou nenhum. Mas para aquele que vai atrás das evidências, é tudo que a tese pretendia, na versão completa, oferecer, era que, primeiro, evidências sobre outros mundos ficassem na parte 5.1 e por outros estágios de consciência. Evidências sobre a reencarnação ficassem na parte 5.2. Então, nós temos aí o livro de Leininger, que conta detalhes do menino caindo do avião, e ele sonhava com isso todas 5 ou 6 noites por semana, tirava todo mundo da cama, não deixava ninguém dormir, com 2 anos de idade. E depois se deram ao trabalho de verificar o que ele contava dos sonhos, porque ele falava dormindo, e o pai ia fazendo questionamentos e anotando. Ele queria provar para a sogra que aquilo era uma farsa ou era um sonho. Mas ele tinha uma grande virtude, ele era honesto. Então ele anotava e conferia na internet. A sogra era da nova era e ele era
tipo de evangélico, não vou entrar aqui em detalhes, tá? Ele queria provar que a reencarnação não existia. Mas, ao ser honesto, todas as informações que ele foi conferindo levaram ele a concluir que o guri estava mesmo. Lembrando da morte dele na Batalha de Iwo Jima e cercanias no Japão, e localizaram mínimos detalhes, inclusive fotos dele na encarnação anterior, o nome, tudo se confirmou. Então, eu deixo a vocês lerem o livro A Volta, de James Leininger. No caso, o autor é Bruce Leininger, é o pai dele. Se eu não me engano, Andréa, que é a mãe. Certo? Então, esses livros e outros, eu arrolei várias evidências no 5.2, mas essa parte também foi cortada, eu suponho, porque aí eu teria que ter citado talvez mais evidência, bem que havia tantas, né? Não cabiam mais na tese, também havia problemas dimensionais. Eu inflacionei a tese além das 270 páginas permitidas, então eles estavam querendo passar navalha naquilo, até porque você sabe que uma tese tem que ter certas dimensões. Vocês perdoem o irmãozinho teosófico aqui que se empolgou e inflacionou a parte teosófica. Então, a parte 5.2 era essa. A 5.3, nós estávamos dando evidências do karma e cruzamos com a astrologia. Aí eu acho que beliscou demais a tese com a banca. Não vou entrar em detalhes, mas nós fizemos demonstrações de Michel Gauquelin, de John Nelson e outros tantos que trouxeram evidências diretas ou indiretas da astrologia e marcamos com os ciclos de cobrança kármica, citamos o Buda, a Annie Besant, que dizia que num mapa astral se pode ler o karma maduro. Mas se não fica aquela questão da crença no karma, tudo bem, ela está descrita no Yoga Sutra, mas não há uma evidência comprobatória. Não sei se me faço claro. E o item 5.4, eu fui mais longe e botei algumas cartas dos Mahatmas, exatamente naquela versão, que eu posso tentar ver se eu tenho aqui, onde existem... vamos ver se eu consigo fazer um compartilhamento de tela, porque aí já há um problema de competência ou da falta desta, da parte desse que vos fala, mas sempre há uma chance da gente tentar de novo. Certo? Então, vamos ver se eu consigo, sem maiores delongas, demonstrar a parte das cartas que foram motivo de análise em microscópio de 50 diâmetros pelo Dr. Vernon Harrison, especialista em falsificações da Casa da Moeda Britânica. Ok? Portanto, um homem acostumado a identificar fraudes. E como ele não conseguiu identificar nenhuma fraude que seja explicada pela ciência, ele entendeu que as cartas associadas a Sinet e a Blavatsky não poderiam ser consideradas uma fraude, a não ser que a própria ciência soubesse como a fraude foi feita. Caso contrário, paira a dúvida da própria ciência não saber do que se trata e, por conseguinte, cai num elemento de falta de conhecimento científico, certo? Então, essa era uma parte da tese original. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. E se encontra no livro também. É possível ver aqui a carta do mestre Kuthumi em caligrafia de próprio tamanho, depois aumentada e, por último, em 50 diâmetros, pelo microscópio, aparecem as microestrias rigorosamente paralelas, apesar do livro ter
O livro é maneira de dizer, porque as cartas foram aglomeradas em forma de livro no Museu Britânico e agora na British Library, ou Biblioteca Nacional, lá em inglês, mas elas eram folhas de papel de arroz hindu ou tibetano, enfim, indiano. E vocês devem lembrar, se é que ainda buscavam o pão para a vovó na padaria. Eu acho que eu estou com exemplos que já indicam a minha idade, mas seja como for, havia aquelas circunvoluções de fibras, que é um papel muito grosseiro, e ela não é afetada. Quer dizer, as microestrias continuam paralelas, não afetadas pela direção das fibras, e a tinta que entra por um lado ou pelo outro não aparece nas bordas, ou seja, o verdadeiro milagre, se bem que eu estou usando uma palavra aqui, Blavatsky não aceita, é que a tinta está no miolo do papel sem ter entrado pelas bordas. Então, nós vamos dizer que é uma precipitação, o que é um termo oculto ou parapsicológico para justificar uma materialização da tinta já no miolo do papel sem ter ingressado pelas bordas. Não foi escrito com uma caneta. E eu tenho recomendado aos que gostam de viajar que o façam logo, porque há um projeto para preservar as cartas, já cruzaram 100 anos, de plastificá-las. E aí vai perder esse barato. Então, se está na hora de gastar um dinheirinho, peguem lá o cartão de crédito e voem para Londres o quanto antes, que ainda dá tempo. Não esqueça de levar pelo menos, conta de luz para comprovar a residência, porque pela lei antiterrorismo deles tem que comprovar a residência para tirar a carteirinha, e sem a carteirinha, já pegam 2 dias, hein? Um para a carteirinha e outro para conseguir ver o livro. Tá certo? Feito o convite a todos os irmãos teólogos indo para as origens da Sociedade Teosófica em Londres, certo? Conclusão, cortaram essa parte também das cartas. Outros amigos meus diziam que eu estava sonhando que iria ser aceito isso na tese. Mas, então, para a gente se doutorar, isso foi amputado fora. E aí a parte formal que me resta ainda mostrar a vocês aparece e está lá no repositório da universidade. Por que eu fiz isso? Vocês me perdoem, eu comecei pelo fim, mas tem muita gente que gosta aí logo do fim do livro, então eu achei que vocês também apreciariam. Tá? Mas essa foi a parte que não aparece no que vocês já podem ler lá depois, na universidade, certo? E vai aparecer na publicação que nós vamos fazer pela Editora Teosófica em breve. Então, feitas essas considerações preliminares, nós estávamos pretendendo demonstrar que a senhora Blavatsky não fez as suas considerações sobre o yoga baseadas somente na sua imaginação. Mas isto sim, e me parece importante enfatizar, sob influência dos mestres de sabedoria, ok? E aí nós tínhamos que justificar que esses mestres estariam vivos, pelo menos naquela época, e talvez ainda hoje. E aí nós colocamos as cartas como a maior evidência, inclusive verificada em microscópio, e passível de vocês mesmos verificarem, não precisam acreditar no que o Ricardo disse, ou no livro do Vernon Harrison, que está na disposição lá na Editora Teosófica também. Que se chama H.P. Blavatsky e as pesquisas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Certo? Eu já forneci para vocês uma boa lista de livros para justificar a ideia de evidências. Evidências dos mundos estarem dentro do mundo. Quer dizer, o mundo astral não é uma coisa, sei lá, o purgatório ou o chamado inferno, que os teósofos rejeitam, porque, na verdade, dizem que é um estado que não é eterno e é mais comparável ao umbral dos espíritos, para aqueles que ainda estão presos à Terra, descrito como um lugar viscoso e tal,
ou até por Platão como um pântano, aí eu vou recomendar o plano astral do Leviathan, tá certo? Que entra em detalhes sobre esse subplano. Então, vocês estão entendendo que a parte 5 do livro era a abordagem teosófica propriamente dita, com evidências ao alcance do leitor. Não me antecipei. Mas todos esses temas são citados no Yoga Sutra, no capítulo 3º, se posso assim chamar o Vibhuti-pada, ou o 3º tomo, depois da meditação, que é o 2º. Então, Vibhuti quer dizer realizações, quer dizer os resultados da prática meditativa, num certo estágio mais imediato, se dá pelo despertar de certos poderes que o Yoga relata, o Yoga Sutra relata no Vibhuti-pada. Então, tem lá a clarividência, projeção, nós chamaríamos talvez astral, mas em outros mundos, o contato com outros planos através do samadhi, a lembrança de vidas anteriores, que é o 5.2 da reencarnação, a descrição do processo da lei do karma, também aparece nos Sutras 2.12 até 2.14. Então, tudo que está no Yoga Sutra, eu tentei trazer uma evidência no final, inclusive a existência dos mestres, que, afinal, são o resultado e o objetivo maior do Yoga Sutra, levar o homem à libertação do sofrimento. E isso se conquista pela perfeição da condição perceptiva. E esse é um ponto fundamental para nós, que o Yoga Sutra considera que a ignorância é a causa do mal. Poderiam perguntar por que isso é importante. Vamos lembrar que o Yoga Sutra é a primeira codificação do yoga que dá origem a essa escola do ponto de vista histórico, e há uma discussão se ele foi publicado entre 2.600 anos atrás ou 2.300 anos atrás. Eu acho que não será por causa de 300 anos para algo que tem mais de 2.000 que nós vamos sustentar ou discutir questões acadêmicas, às vezes meio bizantinas, não são relevantes na nossa vida diária. Porque fulano citou Beltrano, então o livro já tinha que existir ou não existia, e aí é uma coisa de comunicação cruzada entre os livros da época que gera essas discussões de sequenciamento, autoria. Eu não vou entrar nesse mérito. Que o Yoga Sutra tem mais de 2.000 anos, eu acho que tacitamente está demonstrado pela convergência dos autores nessas demonstrações. Então, o fato de se considerar que a causa do mal é a ignorância converge com o que dizia o Buda, que coloca a avidya, ou a ignorância, no primeiro nidana, com o que dizia Sri Krishna, com o que dizia Shankara. E, portanto, a filosofia hindu, de modo geral, concorda com esse aspecto. Pitágoras, que era um neopitagórico, aliás, Platão, que era um neopitagórico, portanto, eu suponho que Pitágoras e Platão possam ser alinhados, porque Platão dizia também no seu diálogo Protágoras que a ignorância é a causa do mal. E, da mesma forma, podemos encontrar na República e outros, como o Mênon, vários diálogos, esse assunto retorna. Por que isso é importante? O meu professor orientador, talvez com uma visão mais pragmática, disse que eu repeti demais esse assunto. Mas a minha defesa sempre foi de que, se nós não temos o diagnóstico correto, como vamos curar a doença? Vamos dar o remédio errado? É fundamental para curar uma doença ter o diagnóstico correto. Qual é a causa do mal? E quando Patanjali, Shankara, Buda, Krishna, Pitágoras, Platão, e eu poderia continuar a lista, convergem nesse ponto,
Eu acho que é um ponto de extrema importância teosófica a demonstrar o que dizia também o Mahāshohan na sua carta primeira, e que nós colocamos nesse caso, tão importante é, ao nosso ver, o tema, e o colocamos citado no folheto amarelo de introdução da Sociedade Teosófica aos leigos que a ela visitam, quando é dito: as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. Isso ainda consta mesmo na versão publicada pela universidade, certo? É a tese fundamental da teosofia demonstrar que a essência das religiões, no seu sentido esotérico, é a mesma, que isso acaba com as divisões e as guerras, salvo por motivo econômico, mas frequentemente alicerçado em diferenças culturais e religiosas. Então, a religião deveria ser uma convergência para a paz, muitas vezes é um mar de sangue para quem estudou o assunto. Me refiro à história das religiões, que se fez até em nome de Cristo. E por que não dizer as cruzadas, a Inquisição, a bênção da escravatura a título de salvar as almas pelo Evangelho, todo tipo de coisas que eu acho que o Cristo jamais admitiria, foi feita em seu nome. Mas não quero me fixar no lado negativo, senão que isso é uma expressão de ignorância dentro das próprias religiões. Então, que tipo de ignorância estamos nos referindo? No caso do Cristo, acho que ele também concorda, embora não use o termo avidya, que é um termo sânscrito, mas em João 8,32, uma das frases mais conhecidas, é dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer dizer que há um estado de aprisionamento da consciência, suponho a matéria, ao corpo, a uma subserviência ou escravidão, que é consequência de uma falta de conhecimento da verdade. Ora, como eu traduziria? Estaria eu errado em dizer que falta de conhecimento da verdade é ignorância? Então, salvo melhor juízo ou interpretação errônea da minha parte, que eu deixo ao ouvinte, ao leitor da tese, ou seja, chegar às suas próprias conclusões, que não pretendemos aqui dogmatizar, mas isso sim levantar a questão de que talvez o próprio Cristo concorde com a ideia, e assim me parece, de que a ignorância é a causa do mal, da escravidão à matéria, do sofrimento ou de outros termos que vocês possam associar aos kleshas, às misérias da vida. Então, os autores poderão divergir no uso de termos, mas estão falando da mesma coisa. E como é que Patanjali define essa ignorância? Não é apenas falta de erudição, não é um problema, porque senão todos os doutores em filosofia, já dizia Krishnamurti, estariam iluminados. Seria muito fácil conquistar a iluminação. Mas é uma disfunção cognitiva, é uma falta de percepção das coisas como elas são, ou uma falta de interpretação correta por incapacidade de contextualização, ou seja, temporária. Eu vou dar um exemplo, se me permitirem, da doutora Radha Munier, que foi a nossa presidente mundial, que por mais anos ocupou essa cátedra, e eu tive o prazer de acompanhá-la, de alguma forma, ao longo desses 33 anos de seu exercício da presidência, muitas vezes viajando com ela, de avião, de trem, de várias formas, inclusive dentro da Índia.
Então, ela dizia que se um homem está olhando pelo buraco de uma fechadura e vê outro cravando uma faca como se for a assassinar alguém, levaria talvez no ímpeto a esse homem arrombar a porta e, ao fazê-lo, descobre que se trata de uma cirurgia para salvar a vida do indivíduo que está sendo, por assim dizer, esfaqueado, mas, na verdade, trata-se de um bisturi para remover um mal que pode colocar a sua vida, aí sim, em risco. Então, se nós não temos o contexto, porque estamos olhando pelo buraco na fechadura, nós vemos um mal onde está ocorrendo um bem. Nós interpretamos mal o que de fato está acontecendo. Nós invertemos a verdade com a falsidade, nós não distinguimos o certo do errado, o impuro do puro. Eu tenho dito e usado um exemplo da nossa a secretária, a senhora Rada, também por muitos anos, que, de alguma forma, também muito nos inspirou. Ela era de origem suíça, tá? Quando ela dizia que, nas palavras dela, a pureza ou a impureza estão relacionadas à função. O exemplo dado por ela foi o seguinte: suponhamos que uma pessoa, eu vou fazer uma adaptação aqui para minha casa. Coloque em terra, eu não vou nem mostrar o tapete para não produzir problema, mas esse tapete foi recebido de casamento, é um tapete que veio da Índia, importado e tal. Meu tio, sabendo que eu tinha essa inclinação indiana, resolveu comprar um tapete indiano, deve custar alguma coisa. E nos deu de presente de casamento, está na sala da casa. Certo? Então, nesse caso, se nós lançarmos terra sobre o tapete, aí vai sair, se eu fizer isso, a notícia aí, se vocês lerem, assassinato na Asa Sul, em Brasília e tal, qualquer problema aí, boletim de ocorrência doméstica, violência doméstica. Eu tenho a impressão que eu não sobreviveria impunemente a essa circunstância. Mas se eu pegasse a mesma terra e colocasse lá no jardim, dado que a minha esposa, nesse caso, é paisagista, ela ia dizer muito bem, uma vez fez algo útil, etc. Tal, né? Aí eu seria louvado, porque eu botei a terra no lugar próprio. Agora, se eu botar ela no tapete, ela é uma impureza. Eu estou insistindo nisso porque há uma tendência medieval, às vezes no inconsciente coletivo ocidental, de achar que a própria matéria em si mesma é pecaminosa, que a carne, que não sei o quê. Não, essa não é a interpretação oriental. O impuro é colocar no lugar errado ou desviar a função. A função da terra é adubar o jardim, não é botar a terra dentro do tapete da sala. Será que eu me faço claro? A terra em si não é impura. Ela fica impura quando mal utilizada. É uma questão de função. É de extrema importância isso, porque, do ponto de vista hindu, a divindade é onipresente. Então, tudo, sob certo ponto de vista, é divino, mas o uso pode ser mal feito. Quando há um desvio de função, isso gera karma. Certo? Porque está indo contra a lei do plano divino de evolução da natureza.
Então, se nós quisermos entender o sentido da palavra Dharma, que também é defendido no livro, é claro, meu Deus do céu, se eu for ler toda a tese, nós não vamos conseguir aqui terminar a palestra. Eu estou tentando fazer uma síntese. Nós sustentamos o karma, o dharma, tudo com base no Yoga Sutra. Eu também estou supondo que os princípios básicos da teosofia são conhecidos pela audiência, mas, enfim, porque senão não terminamos. Poderia, porém, do Yoga Sutra ler, pelo menos, esse sutra sobre o karma, que eu acho muito interessante, o 2.12, e vocês vejam, e subsequentes, se eu estou equivocado. O reservatório dos karmas, chamado Karma Shaya, e tratado pelos teósofos como corpo causal, os quais estão enraizados nos kleshas, ou nas misérias e disfunções de percepção, a saber, a ignorância, o egoísmo, a atração e repulsão e o apego à vida, causa toda espécie de experiências na vida presente e nas futuras. Quer dizer, a raiz do karma é a ignorância, certo? Enquanto a raiz estiver ali, precisa amadurecer em resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiência. Então, esse é um assunto polêmico, a classe social que a pessoa nasce, a duração de vida que ela terá, e o tipo de experiência agradável ou desagradável que eventualmente terá, a saber, Jati, Ayuri, Boga, são funções kármicas geradas eventualmente em vidas anteriores, senão nós teríamos uma injustiça. E aí nós teríamos um problema da Teodiceia, ou justiça divina, entrando em colapso. O Sutra subsequente, 2.14, diz: essas vidas, terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, ela está premiando, em outras palavras, a virtude com a alegria e o vício com a tristeza. Estamos acrescentando algo novo ao que os teósofos já leram? Talvez só na ideia específica enfatizada por Patanjali, que o karma está enraizado na ignorância. E a consequência é que somente na sabedoria poderia haver libertação. Daí porque também entendo, na Carta Única do Mahachohan, é também dito que o que caracteriza o verdadeiro teósofo, e acho, portanto, o assunto da nossa mais extrema importância, não é o objetivo individual e determinado de obter para si mesmo o nirvana, ou seja, apenas a libertação do ciclo da vida e da morte, que poderia ser a culminação de conhecimento e sabedoria absoluta, visto sob o ponto de vista dessas filosofias, o que, afinal, é apenas um sublime e glorioso egoísmo, se eu quiser só buscar a libertação para mim. Mas a dedicação à busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Ou seja, a loja Nirvana aponta na direção do Nirvana porque se sacrifica em favor dos irmãos ou de todos os seres humanos aí associados e também simpatizantes, quem quiser aparecer, aí nós já estamos, pode aparecer fisicamente na sede, ou até aqui tudo é gratuito pela internet. E se temos limitação é da divulgação, porque nem tudo nos é dado, mas, enfim, recebemos todos de braços abertos para levar ao Nirvana. Então, esse é o objetivo da loja. Estou certo ou estou errado? Vejam que, portanto, o caminho para esse Nirvana seria a conquista de uma sabedoria.
Por isso, logo depois, no parágrafo subsequente, a mesma carta diz, é o parágrafo 4, na verdade, que já é época, já é tempo da teosofia entrar na arena. Tá? Em outras palavras, que nós temos aqui a obrigação de trazer a teosofia ao grande público, tá? Porque, mesmo no seu aspecto primeiro, que é de conhecimento, ainda não é de sabedoria, sim, é no parágrafo subsequente, parágrafo 2 diz: temos de popularizar um conhecimento de teosofia, página 17 dessa edição. Porque essa é a solução. É levar sabedoria onde há ignorância. A verdadeira luta não é entre o bem e o mal. A verdadeira luta é entre a sabedoria e a ignorância. Porque a ignorância é apenas a escuridão que surge pela falta de luz, da mesma forma que o mal. O mal não existe por si mesmo, ele é uma carência. Então, nós temos maior capacidade de perdoar o próximo, como dizia Jesus, pelo menos segundo os evangelhos canônicos, aos seus torturadores: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, não saber é ignorância. Esse estado de compreensão que as pessoas que fazem o mal fazem por ignorar o que estão fazendo e também que vão receber de volta o que fazem. Porque Jesus oferecia outra face quando era esbofeteado. Porque devolver é simplesmente esbofetear a si mesmo. É uma questão de tempo, o karma traz de volta. Então, quem compreendeu o karma tem outra atitude que para nós será talvez complexa de explicar, como supõe que seja complexo explicar uma pessoa estar a perdoar seus torturadores. Durante a tortura, não é depois, não. Cabeça fria e tudo mais. Tá certo? Então, é um estado de consciência incomum. No entanto, é isto que está explicitado na ideia do êxtase, na ideia do Vedanta, Atman é Brahman, na ideia de que é possível superar até as dores físicas. Aliás, qualquer anestésico faz isso, e com os poderes da mente migrar para a direção do Nirvana. Então, eu creio que era isso que esses grandes seres eram capazes de fazer, e o que o yoga, preparando o corpo físico para se desprender pelos asanas e pranayamas de possíveis dificuldades. O calor e o frio é dito ali para superar os opostos, o prazer e a dor, e atingir pratyahara, a saber, a introspecção ou abstração do sentido, às vezes comparado com uma tartaruga que recolhe seus membros e sua cabeça para dentro da casca, da carapaça. Então, assim são as comparações orientais das condições prévias que possibilitam a verdadeira meditação. E também as condições morais, atenuar os desejos, porque enquanto a mente estiver nesse carrossel da vida em busca dos mais diversos desejos, ela fica dispersa e perde a força para se concentrar. Vocês devem saber no Yoga Sutra, no Sutra 2.15, que eu vou recomendar, existem 4 motivos que deveriam levar o homem à prática do yoga. E eu acho que isso, sim, merece de nós uma reflexão. Parinama Tapa Samskara e Guna Vritti Viroda.
Vou tentar traduzir cada um. O primeiro deles é geralmente traduzido por mudança ou transformação. A matéria está sempre em processo de mudança. Então, nós poderíamos associar o mesmo conceito que o Buda chamava de anicotransitoriedade. Quem não compreendeu isso não compreende tampouco o discernimento, que é o primeiro passo a ser dado, segundo um livro que eu costumo recomendar e que eu suponho vocês conheçam, que se chama Aos Pés do Mestre. O que aconteceu aqui? Quando eu não acho Aos Pés do Mestre, a situação é grave. Aqui. E por quê? Porque está baseado na ideia de que o que é valioso é aquilo que dura e que outras coisas não são merecedoras de aquisição, seja porque duram somente uma vida, como a riqueza e o poder, na melhor das hipóteses, se a pessoa não perder a riqueza já ao longo da própria vida. Dos 40 ganhadores da loteria que o Fantástico investigou, 39, 10 anos depois, estavam mais pobres do que antes, porque não sabiam administrar o dinheiro e o que entra fácil sai fácil. Tem gente que acha que se ganhar a loteria está tudo resolvido. Teve o caso da sorte grande do sujeito, aquele já era diabético, tinha perdido as pernas, vendia na cadeira de rodas umas ervas e sei lá o que, um camelô na beira da estrada, até que ele ganhou na loteria. Acho que vocês acompanharam o caso, casou com uma moça de 19 ou 20 anos, que eu suponho não estava muito interessada no seu aspecto atlético. E o resultado é que o amante dela acabou matando o personagem dito sortudo. E aí, num país que se cumpre só a sexta parte da pena, que já é limitada a 30 anos, então, por 5 anos, a guria estava solta, curtindo a fortuna, porque casamento, não é? No caso, deve ter sido até condição para ela casar, que fosse de comunhão de bens. Vocês já entenderam o que aconteceu. Aquilo que seria a sorte grande foi o azar grande. Ele morreu por causa dessa vitória, né, dessa conquista do dinheiro assim súbita. Claro, se a pessoa vai aprendendo a administrar, aliás, foi o que aconteceu com o único dos 40 que continuou rico, porque já era rico antes e administrou como mais uma riqueza que entrou na sua vida. Mas se cair de bandeja, se for a chamada sorte grande, aí aparecem as abelhas, você sabe onde há mel, aparecem abelhas e até zangões. Todo mundo vem mamar no dinheiro do personagem que não sabe administrar e o resultado é ele é enganado, ou no caso foi assassinado. Então não se iludam com mudanças súbitas nas suas vidas. Mas as mudanças do dia a dia, quase imperceptíveis. Um dia cai um fio de cabelo, outro dia cai outro, daqui a pouco o cara se olha no espelho e está careca. A prova está aqui. Imagine que um dia eu fui cabeludo. Um dia cai um dente, outro dia outro, ou só cai uma lasquinha, daqui a pouco o dente inteiro. Aí, enfim, eu não vou entrar em detalhes de tudo que pode cair, e as coisas vão caindo, e há uma gravidade progressiva. E o resultado final é o corpo ser atraído de volta aos elementos primordiais na sepultura. Eu até recomendo, de preferência, para não entregar os vermes, fazer a cremação. Mas, de uma forma ou de outra, é uma queda, é o retorno à terra. Do pó foste feito, ao pó voltará. Então, se nós formos desenvolver a questão da inevitável mudança da matéria, em que nós não podemos garantir ou preservar absolutamente nada, já seria razão suficiente, o budismo é praticamente alicerçado em torno disso. O segundo motivo atribuído por Patanjali é a ansiedade. Talvez seja melhor interpretá-lo junto com o terceiro, que é a tendência a formar hábitos.
chamado também de samskara. Então, há uma tendência, os sulcos da mente, você sabe que pode ser comparado, pelo menos o cérebro, a um circuito elétrico. Então, diferentemente de um circuito elétrico que já gera hiperaquecimento, se a tensão vai sempre na mesma direção, eu quero dizer que tetos transistores têm que ter até dissipador de calor, não é? Eu acrescentaria que a mente tende a formar sulcos, como dizia a senhora Blavatsky na Chave para a Teosofia, que levam a um despertar da vida naquele canal diferente de outros neurônios que estão sendo pouco estimulados. Então, parece que nós temos não sei quantos bilhões de neurônios e, no fim, são poucos que estão sendo plenamente utilizados, a ponto de dizerem que o homem comum não usa nem 5% do cérebro, chegar a 10% já é considerado gênio. Nós temos um potencial extraordinário, uma herança divina, mas deitado eternamente em berço esplêndido. Então, até despertar tudo isso, essa é a função da meditação. A culminância do processo é que, se nós tivermos a ética e o controle físico, nós conseguimos a concentração mental. E isso é o alicerce que nos leva ao samadhi, ao arrebatamento. Não sei se vocês leram O Marinheiro, de Fernando Pessoa, que é sua única peça de teatro. Eu tive o prazer de ser o diretor na universidade, certa vez, na Federal do Rio Grande do Sul. Fizemos uma encenação. Havia as 4 velas e as 3 carpideiras ao redor do falecido. E contou-se a história do marinheiro ao longo do velório. Vejam, é o quaternário e a tríade, né? Mas, enfim, o marinheiro havia naufragado. E uma das carpideiras contava essa história para passar a noite na frente do féretro. E que estava por se deslocar, enfim, sei lá, no fim do velório. Mas a carpideira contava que o náufrago ficou pensando tanto na sua vida pregressa, na civilização, enquanto estava na ilha deserta, ia todas as tardes sentar na beira do mar e pensar na vida que ele estaria tendo se estivesse na sua terra natal, que num certo momento já não sabia mais se ele era um náufrago pensando na sua terra natal ou se ele, na sua terra natal, sonhava ser um náufrago. Essa grande jogada de Fernando Pessoa. E a carpideira chega a dizer: não faleis mais, não faleis mais. Isso parece tão estranho que deve ser verdade. Uma frase que faz a gente pensar. Então, na verdade, somos nós, seres no planeta Terra, que sonhamos com o Nirvana, e aí, por isso, a loja para nós é um estímulo inesquecível. Ou será que nós nunca saímos do Nirvana e uma projeção do nosso sonho é que está aqui na Terra como uma sombra, como diria Platão? Nunca saiu a mônada do sofá, mas se projeta ao ver a televisão, como se estivesse dentro da tela. Então, na verdade, nós não estamos conquistando o Nirvana, nós estamos retornando à nossa terra natal. Então, essa virada de reflexão faz toda a diferença para curar o mal da nossa ilusão, porque essa ignorância é uma disfunção cognitiva que passa a ver no impuro o puro, no que é transitório o permanente, no que é o mal passa a ver o bem. Quer dizer, há uma confusão total de valores que prende a alma, porque com valores errôneos ela vai gerar o quê? Karma.
ela vai agir de forma pouco sábia e deixar dívidas no seu caminho. E aí a própria lei o prenderá no ciclo da vida e da morte. Para nós nos libertarmos da vida deste mundo e podermos ascender em consciência a planos superiores, nós temos que primeiro resgatar as dívidas que nós tenhamos criado nesses mundos. Senão, não carimbam o nosso passaporte. Tá certo? Então, é isso que o Yoga Sutra basicamente nos ensina, que a meditação, quando falha, é porque os pré-requisitos anteriores não estão preenchidos. Porque se a pessoa está ansiosa, então vamos voltar ao segundo ponto. O que é a ansiedade, senão a antecipação da percepção de que a mudança, ou finalmente a morte, vai nos tirar os gozos e prazeres aos quais nós estamos acostumados pela habituação. Os hábitos criados aí, fora a neologia, na zona de segurança e conforto que nós criamos, chamamos de ego psicológico. Então, por isso, apesar das circunstâncias, às vezes, de saúde serem difíceis, a pessoa não quer morrer, porque ela sabe que ela vai perder alguma coisa com a qual se acostumou, seja no plano físico, emocional ou mental, seja nas relações pessoais com entes queridos, seja talvez no plano das ideias e das suas crenças. Porque Krishnamurti já dizia, e acho com muita sabedoria, que a vida é a relação com coisas, pessoas e ideias. Em outras palavras, físico, astral e mental. Lembrando que o astral são as emoções, certo? Os desejos. Então, enquanto nós não preenchermos os requisitos, pelo menos do yoga preliminar, e ali é mencionado o domínio físico por tapas, que seria uma certa maneira de viver disciplinada, sem excessos, com dieta alimentar. Vocês sabem que o yoga sugere o vegetarianismo, etc. e tal. Também não adianta a pessoa se drogar ou beber e depois querer meditar, porque ela está na contramão do que ela está querendo fazer. Dizia o senhor Leadbeater que uma taça de vinho tirava a clarividência dele por um mês. Ou, em outras palavras, está na contramão do esforço que está sendo feito. Se é que a pessoa quer fazer o esforço para meditar. Também, na parte mental, Svadhyaya, que é o estudo, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Eu suponho, se bem que a palestra ainda é só ouvir ou Shravana. O verdadeiro estudo ou reflexão é Manana. Eu recomendo ter o livro, porque a mente tem que voltar várias vezes. É diferente de ler uma vez. Tem que ler, sublinhar, refletir, talvez decorar, por que não? Até aquilo ser assimilado. Decora, é no coração. Não é? E, por último, o Nididhyasana, que é a prática diária daquilo que foi assimilado, porque toda a ação implica num pensamento, pelo menos em dobro, se não forem 10 vezes, porque o pensamento tem que estar concentrado para produzir a ação coerente. Fácil é falar, difícil é executar. Não é verdade? Que exige mais concentração do espírito para que a coisa chegue ao plano da ação. Então, toda a ação, toda a conduta gera karma favorável ou desfavorável, porque tem um grau de concentração extraordinário, a tal ponto que Karma Yoga é um dos caminhos de libertação. Estamos falando no Raja, que é o yoga chamado yoga real, o que assimila todos os outros. Não, porque Raja quer dizer rei, não é? Mas então, esse Ishvara Pranidhana, que é o terceiro componente do yoga preliminar, tem a ser serviço ao próximo ou autoentrega a Deus. Ishvara. Então, vocês vão ver que o ocultismo se baseia em meditação, estudo e serviço. São os 3 objetivos da sociedade.
fraternidade propõe o serviço. O segundo objetivo é o estudo de religião comparada à filosofia e ciência, a Svadhyaya. E o terceiro está ligado a uma disciplina de meditação, estou certo? Então, se vocês investigarem, como já dizia de Blavatsky, a própria sociedade teosófica aponta na direção de uma prática do Raja Yoga, embora isso não esteja explícito nos seus objetivos, mas nós acabamos de citar que está citado nos textos dela no Ocultismo Prático, em nossa edição. Está certo? Então, nós vamos conquistar o físico, o emocional, por yama e niyama, aí é uma ética para não gerar novos karmas. E, por último, nós vamos conquistar a mente pela concentração, pois acho muito relevante dizer que o autoconhecimento não é mera psicologia. E isso eu enfatizo citando o Sutra 2.20, que eu já cito no prefácio da tese, de modo a deixar o melhor na introdução, de modo a deixar isso claro já desde o princípio. E o Sutra 2.20 diz exatamente o seguinte: a mente, ou melhor, aqui diz o vidente. O vidente é pura consciência. Drashta, o vidente. É pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Então, a mente projeta por Vikshepa uma espécie de película, de filme. E eu diria que cada um de nós tem um filme diferente na cabeça. Está assistindo um canal diferente, talvez o único. Mas a lâmpada é uma só. Isso é difícil de demonstrar, mas é a essência do Vedanta. Ou quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Então, ele está dizendo que ele teve contato com a própria lâmpada. Quando ele diz em João 14:20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E me disseram, quando eu defendi a tese, de que essa frase era ambígua. Isso mais também na minha dissertação, que tratava da onipresença divina, nesse item. Mas como que professores, doutores não conhecem João 14:20? De fato, se uma mulher está grávida de uma menina, vamos dizer, de um feto, não se pode imaginar, suponho, que simultaneamente esse feto esteja grávido da mãe. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Então, numa visão de física newtoniana ou de lógica aristotélica, talvez se deva admitir a questão posta pela banca. Mas é que estamos falando do espírito e sua onipresença. Como diz muito bem o Dr. Time, o que mais se assemelha ao comportamento do espírito no mundo manifestado é a luz e o som. Por isso se fala em iluminação e em verbo nas escrituras divinas. A própria capa do livro dele fala do prisma, que significa que a luz branca contém as 7 cores decompostas pelo prisma, e se colocarmos outro prisma invertido, ele volta à luz branca. O que quer dizer que 7 cores diferentes podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, não há necessidade de colisão entre as ondas, e o espírito é mais como uma onda de energia, como dizia Blavatsky, que a matéria é espírito condensado, em seu capítulo, melhor, no seu volume 2 da doutrina secreta, espírito condensado ou cristalizado. Eu acho essas passagens que citamos na tese evidências importantes da teosofia
que culminam na ideia de que por detrás da mente é que está o ser. E Atma Vidya é o conhecimento do ser ou o autoconhecimento. E isso é mediado pela meditação, quando ali nós conseguimos nos afastar da própria mente, em primeiro lugar, acalmando a mente e evitando que ela disperse na busca dos desejos. Porque faltou nos falar de Guna Vritti Viroda. Se existe a mudança e existe a tendência a criar hábitos rígidos, se acomodar na zona de conforto, existe a ansiedade que antecipa a possibilidade da perda, como, por exemplo, o medo da morte. E eu já usei desse exemplo. Mas tudo que nós podemos perder é motivo de ansiedade. Então, a pessoa tem uma riqueza, ela tem medo de ficar pobre, ela conquistou uma coisa, ou ela nem conquistou, ela tem ansiedade de não conseguir conquistar. Então, ela está insatisfeita porque não conquistou, ou está temerosa, ansiosa, porque tendo conquistado pode perder. Então, isso não acaba. Vamos chamar, carrossel da vida é mais parecido com aquele problema chinês do circo de ficar segurando aqueles pratinhos, e segura um, segura dois, segura três. Quando está segurando o quinto pratinho a girar, o primeiro já está caindo. Não é assim a nossa vida, a gente passa a vida apagando incêndio. Houve um ano na vida de vocês que não teve problema nenhum? Quando resolve um problema, aparece mais dois. Essa é a experiência que a gente tem quando o cabelo começa a ficar branco. Ah, não. Quando eu me aposentar, eu vou ler a doutrina secreta. Aí o sujeito bota lá na estante, compra o espanador para tirar o pó todos os dias, faz os votos da aposentadoria, e aí ele descobre que quando ele se aposentar, ele vai ter que trabalhar mais, porque, na verdade, já caçaram o dinheiro que ele ganha na aposentadoria, virou uma coisinha que nem o salário do professor Raimundo. Então, qual é o aposentado que consegue viver da aposentadoria? Essa é a minha pergunta. E, além do mais, ele já está com catarata, não consegue ler a doutrina secreta, aí ele acha que a sobrinha vai ler, mas a sobrinha está interessada no namorado e vai deixar ele com a doutrina secreta lá mofando. O meu grande medo, eu já dividi até com os irmãos nirvânicos aqui, é com relação às bibliotecas da Sociedade Teosófica, que as traças cheguem no Nirvana antes de nós. Porque as traças assimilam a teosofia na fonte, enquanto que os outros, quando leem, se é que vão ler, ainda ficam discutindo se vão pôr em prática, se não vão, há aquele problema entre ler e não praticar. A traça vai lá, assimila a teosofia e está feito o negócio, daqui a pouco ela está no Nirvana e nós ainda estamos aqui engatinhando e discutindo a teosofia. Vocês sabem daquela história do sujeito que morreu, e então tem uma bifurcação no túnel depois da morte. Para o lado esquerdo, Nirvana, céu, etc. E no lado direito, a flecha. Palestra sobre o céu, palestra sobre Nirvana. Os teólogos vão todos para a direita. Eles querem assistir a palestra. Certo? Mas o yoga é prática. O yoga é a prática da meditação visando o autoconhecimento, que está além da mente, precisa do seu controle. A mente precisa ser primeiro controlada para que esses estágios mais profundos do ser possam ser conhecidos. Então, nós temos que superar as dificuldades com a mudança, com a ansiedade, com os hábitos rígidos, e o pior, com desejos que na sua época não são satisfeitos e ficam a posterior nos buscando. Porque todo desejo gera um vínculo, um laço kármico, vai atrair sua satisfação, muitas vezes, quando nós não queremos mais, porque a mente já fugiu para outro assunto. Se houvesse a possibilidade de satisfazer um desejo, mas às vezes, antes de tê-lo satisfeito, a mente já quer outra coisa. Porque há uma diferença entre o tempo dos gunas, que são da matéria, tamas radya sattva, e da projeção do desejo da mente pelos vritis da mente, né? Que criam um desejo projetando a mente em outros objetivos. Então, como a mente é muito mais rápida do que a matéria em responder aos seus apelos,
Quando finalmente veio o que nós queríamos, nós não queremos mais. Ah, enjoou, não quero mais. Então, o ser humano está condenado a uma insatisfação perpétua. É isso que diz, na verdade, Patanjali em outras linhas. E por isso deve praticar yoga, porque sem o conhecimento de si mesmo e da lâmpada que projeta o desejo, ele jamais se libertará do carrossel das ilusões. Maya, ou a projeção dos desejos para o lado de fora, quando, na verdade, é dentro de nós que se encontra a luz que projeta todo o sonho. Não me perdoem se eu me alonguei muito na minha demonstração, porque, afinal, na universidade, depois de 5 anos de demonstração da tese, cortaram o 5º capítulo e me tiraram ainda por cima. Só me deram 20 minutos, na hora era por online, caiu a linha, tive que defender pelo celular. Foi uma coisa dramática. Mas, com vocês, eu me sinto mais em casa. E apoiado pela loja Nirvana, eu me sinto assim, já retornando à morada do Pai. Tá certo? Se houver perguntas, acréscimos, divergência, estamos à disposição ao alcance da nossa capacidade. Muito obrigado. Se o irmão Sérgio poderia nos coordenar, aí que eu não sei se temos alguma coisa no chat. Não, olha só, querido, nosso horário limite aqui no Rio de Janeiro, até por conta do prédio que nós ocupamos. Não fala no prédio. Mas temos alguns minutinhos, até poucos minutos, 5 minutos. O nosso horário oficial é até às 19 horas. Mas eu tinha me lembrado do problema do prédio. O prédio, nossa. Nós podemos usar mais uns 5 minutos para quem quiser propor alguma complementação, pergunta, esteja à vontade. Basta levantar a mão. Estamos aqui atentos a vocês. Vamos lá. E se eu puder, eu ainda convido a todos para a palestra que eu vou dar amanhã às 18 horas, também online, sobre o livro Vislumbres da Psicologia do Yoga, que será assim pré-lançado online do Dr. Taimini amanhã às 18 horas. Portanto, é o Dr. Taimini para todos nós e é gratuito, portanto, imperdível. Maravilha. Queridos, então eu sugiro nós terminarmos. O irmão Eric levantou a mão. Ô, Eric, por favor, querido. Não, meu irmão, não quero me prolongar. Na verdade, é um agradecimento à sua tão inspiradora palestra. Eu fiz muitas observações, mas eu acho que vou ficar só para a pergunta mesmo. Tendo subtraído o seu capítulo, com uma curiosidade, não sei se você pode responder em pouco tempo. Tendo subtraído o capítulo 5, que fundamenta tanto tudo que você falou, como é que você conseguiu argumentar a sua tese? É uma a gente acadêmica. fez uma conclusão conclusiva de 5 páginas e acabou com tudo. Entendi. Tá bom. Tá bom, perfeito. Obrigado. Tá bom. Queridos, então vamos passar o nosso encerramento. A loja Nirvana tem, por tradição, a finalização, o nosso vice-presidente Everaldo. Ele nos apresenta um resumo e reflexões muito interessantes. Vou passar o microfone para o irmão Everaldo para terminar, finalizar a noite de hoje. Everaldo, querido. Isso. Bem, irmãos, então, com muita alegria, terminamos mais uma tarde e noite nesse estudo compartilhado pelo nosso irmão Ricardo Lira, que nos propôs excelentes reflexões, tanto sobre
o seu trabalho pessoal, como sobre toda a sabedoria que está por trás do trabalho pessoal que ele realizou. Então, é um cargo muito feliz podemos estar aqui agora e ter ouvido e podemos ser lançados essa reflexão proposta por ele, né? Muito mais do que palavras, o nosso intelecto. O irmão Ricardo aqui ele propõe uma experiência de vida, né, revolucionária, né? E que possamos ter a energia, tá, suficiente para colocar isso em prática, né? Ultrapassar o nosso universo mental e tentar colocar isso em prática. Não é fácil, requer muita energia, muita concentração. Então, muito grato a todos os presentes, todos. Muito grato ao irmão Ricardo pela partilha do seu estudo, do seu conhecimento. E aqui encerramos o nosso fraterno encontro. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em toda a criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres, muita gratidão a todos. Excelente noite para todos nós. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, irmão. Muito obrigado, Lindemann. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Maravilha. Muito legal. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Muito Boa noite, obrigado. irmãos. Boa noite a todos. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Muito bem.